O mercado brasileiro está oferecendo mais de 5 milhões de oportunidades, seja para quem quer ter o próprio negócio, abrir a sua empresa, ou quem quer ter a carteira assinada. É preciso estar atento onde está essa oportunidade e aproveitá-la. Você quer aproveitar uma dessas oportunidades? Venha comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar. Me acompanhe até o final. Eu sou Nestor de Almeida, palestrante, escritor e consultor de carreira. Vamos ao vídeo. Pois bem, você sabe que muitas vezes as oportunidades estão tão perto de nós, mas por estarmos olhando para um outro lado, não observamos onde estão essas oportunidades e elas passam. E as pessoas que estão atentas vão aproveitando e você vai descobrir neste vídeo. Mas para ajudar você a entender do que eu estou falando, vou começar contando uma historinha para você. Certa vez, disse que o mestre caminhava com os seus discípulos. E durante o tempo que ele estava caminhando, cansado, já no meio do dia, alguns discípulos começaram a reclamar da caminhada, do calor, do cansaço, da sede. E de repente o mestre parou na frente de um cachorro que estava morto há alguns dias. E quando parou, ele chamou todo mundo em volta do cachorro e pediu para que todo mundo olhasse para aquela carniça. Quando ele fez isso, os seus discípulos, seus seguidores começaram a reclamar. Imagina, mestre, agora você vai fazer a gente parar e ficar olhando para essa carniça, esse fedor aqui. E ele olhou e disse, olha os dentes dessa carniça, desse cachorro, como são branquinhos. Você vai dizer, o que isso quer dizer? O mestre ensinou ali para os seus discípulos que estavam reclamando que mesmo na pior situação existe algo diferente, algo bom, algo que dá para se admirar, que dá até para aproveitar se você estiver olhando para aquele ponto. O que tem acontecido nesse momento que nós estamos vivendo? Muita gente tem olhado para as dificuldades, muita gente tem olhado para as notícias negativas, muita gente tem focado no lado negativo e esquece de olhar para o lado positivo. E para começar a falar dessas oportunidades, eu quero começar falando então das oportunidades que tem no mundo empresarial para quem quer ter o seu próprio negócio, seja uma pequena empresa, seja uma grande empresa, o tamanho que for ou o tamanho dos seus sonhos. Onde estão essas oportunidades? Vocês perceberam que este ano já mais de 1.300.000 empresas fecharam ou têm a possibilidade de não voltar a abrir, que estão ou faliram ou estão fechadas temporariamente. Pois bem, ao fechar as empresas, calcula-se que 520 empresas fecharam exatamente, 1.000 empresas fecharam exatamente por causa da pandemia coronavírus, isso até o mês de julho. As outras empresas não. E aqui começa uma reflexão para você. Quando chegou a pandemia, algumas empresas já não estavam bem. Já vinham capengando. Tinha lá os seus líderes desmotivados com o mercado. Quando chegou a pandemia, que falou, agora fecha tudo, para eles foi um motivo de alívio. Ah, vamos fechar, porque ele já não tinha motivação, não tinha criatividade para continuar e aproveitou e fechou. Então aproveitou a pandemia, ele já estava ruim das pernas, ele não teve criatividade, já que está tudo ruim, vai ficar tudo ruim, começou a olhar para a carniça, e vamos fechar, e fechou as empresas, mandou o funcionário embora. Teve empresas que olhou dentro daquele momento e não olhou para a carniça, olhou para os dentes. E eles começaram a aproveitar. Vou dar um exemplo para você de uma empresa. Quando começou a fechar as empresas, começou todo mundo fica em casa, algumas empresas, por exemplo, de eletroeletrônica, consertava aparelho de eletrônico, celular, computador, eletrificador, televisor, enfim. Falaram, bom, agora nós não vamos ter mais como trabalhar, como atender, porque nós sempre, normalmente, atendemos pessoas ou trabalhamos em lugares pequenos, com muita gente. Nós não vamos ter como atender essas pessoas. Fecharam, pronto. Teve a empresa que olhou diferente. Espera aí, se as pessoas vão para dentro de casa,
Então eles vão ficar mais com o celular na mão. Se você usa mais o celular, qual é a possibilidade? Você quebrar mais o celular. Vão ficar com a TV mais ligada. Se estão com a televisão mais ligada, qual é a possibilidade? TV quebrar. Vão usar os seus equipamentos elétricos, domésticos, computador, ou geladeira, ou o seu liquidificador, ou chuveiro. Então, qual é a possibilidade? De quebrar mais. Quebrando mais, tem mais serviço. O que nós vamos fazer? Nos adaptar para atender essas empresas. O que eles fizeram? Imediatamente se prontificaram a atender, mandar buscar as peças e as pessoas adaptaram o ambiente de trabalho e começaram a atender essas empresas, essas pessoas. E eu vi uma empresa que por volta do dia 20 de junho, que ela tinha 10 funcionários, uma empresa de conserto equipamento eletrônico, ela tinha 10 funcionários. E com a pandemia ela já tinha alcançado 20 e tinha perspectiva de aumentar o número. Por quê? Porque algumas empresas que eram concorrentes dela fecharam as portas porque acharam que não tinham o que fazer. Ela enxergou diferente, ela cresceu. O que eu estou dizendo para você? Alguém olha para a carniça, alguém olha para o dente. Quem olhou para os dentes, você vai ver que a empresa, algumas, ou seja, restaurantes fecharam as portas. Outras aumentaram o número de serviços, servindo agora delivery. É claro que muitas empresas fecharam por força da sua atividade, com imposição de governos, prefeitos, enfim. Mas teve alguém que buscou saída. Pois bem, só que tem uma coisa, e aqui eu quero mostrar para você as oportunidades para você que quer ter sua empresa. Primeiro, a sua empresa. Se a empresa estava aberta, é porque tinha demanda, tinha consumo, tá? Quando fecha a empresa, as pessoas que consumiam não deixaram de consumir, não morreram. Elas estão ativas. A empresa que deixou de fornecer, tá? Mas elas continuam. Eu me lembrei, quando a gente morava na roça, em época de muita chuva, tinha muitas pequenas minas, que a gente chama, os brotos d'água, fios d'água, que nasciam em vários lugares. E a gente ia lá e colocava um bambuzinho e pegava água ali, próximo de casa. Quando dava seca, a gente tinha que buscar água no rio, porque aqueles brotos d'água secavam. Ou seja, os brotos de água secavam, mas a sede não, a necessidade da água não. Então a gente tinha que buscar onde tinha. Mais longe, mas você tinha que buscar, porque a necessidade continua. Essas pessoas continuam com necessidade, maior ou menor, mas elas continuam com necessidade. Então, a ausência dessas empresas é oportunidade para quem quer ter o próprio negócio agora. Se antes você não podia abrir o seu próprio negócio porque tinha muitos concorrentes, agora boa parte dessas empresas que já faliram ou outras que não vão conseguir abrir, seja por aquele pessimismo que eu disse antes, seja porque não tinham a reserva financeira, seja porque eles não buscaram no mercado como voltar a funcionar, enfim, N motivos. Você tem agora motivos para você abrir a sua empresa e ocupar esse lugar, porque a demanda continua, a necessidade vai continuar. Tá? Você vai ver que a demanda começa a crescer já. Vou te dar alguns números já para você perceber. Então, você precisa estar atento. Aqui vai ter oportunidade. Calcula-se que cerca de 1 milhão de empresas vão poder abrir e ter espaço no mercado. Porque se 716 mil fecharam, elas precisam de alguém, elas vão ter necessidade delas no mercado. Algumas empresas já estão aproveitando esse mercado, que sobra. Aquela que tinha 10 funcionários e agora tem 20, ela já pegou mercado de 2, 3 empresas que tinha só 5. Você percebeu a oportunidade? Você percebeu a oportunidade? Você precisa estar atento a essa oportunidade. Pois bem, você quer ter o seu próprio negócio? Como é que você faz? Aqui vai algumas dicas. Ah, mas eu quero ter meu próprio negócio. Você está falando que tem 1 milhão de oportunidades de eu abrir meu próprio negócio na área que eu quero. Você vai precisar, primeiro, qual é a área que você quer agir? Você quer agir em casa ou você quer abrir sua loja, seu escritório? Você precisa definir. Segundo, esse mercado que eu quero abrir, quais são os concorrentes que estão perto de mim? Você começar a estudar, né? O Sebrae,
Não estou fazendo propaganda no Sebrae porque não ganho nada para isso, tá? Mas não deixo, mas é importante que eu diga para você. Se você consultar na página do Sebrae, você vai encontrar muitas informações, por exemplo, como você abrir sua empresa, como você trabalhar, agir no cartório, como você legalizar. Você vai encontrar cursos para você trabalhar a parte financeira da sua empresa, a parte administrativa, o RH da sua empresa. Então, você vai encontrar cursos disponíveis gratuitos que você pode fazer ou presencial ou online. Então, você precisa começar a preparar. O mercado que você quer atuar, você precisa começar a estudar. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Tem outros caminhos, que é aquele negócio. Para de olhar para a carniça e olha para os dentes. Existe um caminho, por exemplo, as prefeituras têm pequenos financiamentos para pequenas empresas. Você precisa entrar no portal da prefeitura da tua cidade e saber, vai lá pesquisar o que ela está oferecendo para pequenas empresas, para pequenos negócios, pequenos empréstimos, com valores baixos, com juros baixos. Então, você precisa ir lá consultar. Se a sua prefeitura não tem, os estados estão oferecendo, que são fora da linha de crédito de um banco. Os estados têm, você tem que ir lá consultar. Entra no site dos estados, entra na parte empresarial, vê o que o estado está fazendo. Liga no telefone da prefeitura do estado, procura saber, porque às vezes tem fontes, tem caminhos para você abrir a sua empresa, ou você que está com a tua empresa aberta, e balançando das pernas aí, tem caminhos muito mais perto de você está esperando talvez do governo federal, ou de um banco, ou ir lá no seu banco, pegar um empréstimo, às vezes tem caminhos mais próximos de você. Se não tem isso, o banco, vai nos bancos, ou vai no governo federal também, entra, vai saber. Tem muitos projetos, às vezes as pessoas ficam olhando para a carniça e tem muitos projetos de financiamento. Volto sempre dizendo, antes de olhar para a carniça, olha para os dentes. Vai ver o que tem. Não fica com negativismo. Ah, não dá. Ah, porque estão falindo. Isso está olhando para a carniça. Olhe para os dentes, vai buscar informações, vai fazer treinamento para você abrir sua empresa ou para você permanecer no mercado. Pois bem, além disso, tá bom, Nilson, mas eu não quero abrir meu próprio negócio, quero ter minha carteira assinada. Você precisa ficar atento. E olha aqui, você vai ver como que funciona. Você fala, mas tem gente perdendo emprego. Sabe o que aconteceu agora, o mês passado? O mês de julho? O mês de julho, quem olha para a carniça vai dizer assim, o mês de julho, 912 mil pessoas perderam emprego no mês de julho. Como você está falando para mim em ter carteira assinada? Quem olha para os dentes vai dizer assim, no mês de julho, gerou 1.043.000 novos empregos. Um saldo positivo de 131 mil empregos. Olha que a diferença. 131 mil novos empregos são saldo. Agora, desses 912 mil que perderam o emprego, menos de 10% conseguiram um novo emprego. São pessoas que perderam emprego, está vivendo aviso breve, está vivendo, enfim, tá? Não conseguiram emprego. Então, se 912 mil perdeu o emprego, se 10% disso voltou já ao mercado de trabalho, então você tem cerca de 1 milhão de pessoas que estavam desempregadas que começou a trabalhar. Que estava 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos desempregado, que voltou a trabalhar. Então você está percebendo como que você tem que olhar, não é para a carniça, é para os dentes? Então você ficou de fora. Se você está desempregado, você ficou de fora desse número de 1 milhão e 100 mil pessoas que conseguiram emprego no mês de julho. No mês de agosto, a vida está caminhando do mesmo jeito. Você vai ficar de fora de novo? Você já mandou seu currículo? Agora, se você está de fora e quer aproveitar essas oportunidades, muitos desses funcionários que perderam o emprego aqui, eles vão ter dificuldade de voltar ao mercado de trabalho. Sabe por quê? Porque não aperfeiçoaram. Eles estavam aqui na empresa, enquanto estavam. Mas voltar agora está mais difícil, porque ele vai ter que voltar a estudar, ele vai ter que voltar a fazer curso no Sebrae, ele vai ter que voltar a fazer curso. Tem mais, outro dia eu levantei mais de 5.000 cursos gratuitos. De 1 hora, de 2 horas, de 40 horas, de 60 horas. Encontrei um curso de
410 horas, curso gratuito. Você precisa estar fazendo esses cursos para você aproveitar. Porque essas 1.000 empresas que vão voltar a abrir, elas vão ter que abrir porque há uma necessidade. Porque se alguém fechou, ela estava servindo. Então, na ausência dela, alguém tem que substituir. Você vai continuar comendo, você vai continuar bebendo, você vai continuar vestindo, você vai continuar ligando, você vai continuar comprando roupa, você vai continuar indo ao cabeleireiro, você vai continuar consumindo produto, você vai ter que comprar óculos, você vai ter que... A vida continua. Essas empresas que fecharam, alguém tem que substituir. E ao substituir, ela precisa contratar gente. Então, se 1 milhão de empresas abrir, imagina no próximo ano, uns 12 meses, 1 milhão de empresas abrir, esse 1 milhão, você vai ter empresa que vai ser só individual. Mas você vai ter empresa que vai ter 2 pessoas, você vai ter empresa que vai ter 10 pessoas, tem empresa que vai ter 5 pessoas. De 1 milhão, você vai ter no mínimo 4 milhões de oportunidades de novos empregos. 1 milhão de empresas, com mais 4, você chegou a 5 milhões. No mínimo, 5 milhões de oportunidades. Pergunta, você vai ficar de fora desses 5 milhões, olhando para a carniça, ou vai olhar para os dentes e vai treinar, vai buscar conhecimento, vai buscar informações, vai buscar caminhos para você aproveitar essas oportunidades? Essas oportunidades vão estar perto da sua casa, essas oportunidades vão estar online, essas oportunidades vão estar no escritório, essas vão estar no supermercado, vai estar na nova fábrica que vai abrir. Você tem que ficar atento. Onde é que está abrindo? Quem está contratando? Olha para os dentes que estão aí, branquinhos, no mercado, esperando por você. E pode ter certeza que quem fizer isso, quem olhar para este lado, vai aproveitar esses 5 milhões, no mínimo, de oportunidades. Quem olhar para os dentes, quem olhar para a carniça, vai todos os dias olhar no jornal quantas pessoas já morreram, vai olhar todos os dias quantas empresas já fecharam, vai olhar todos os dias quantas pessoas foram demitidas, vai olhar todos os dias quantos mendigos estão nas ruas, vai olhar todos os dias quantas pessoas ficaram doentes, vai olhar todos os dias o lado ruim da vida. E quem olha para o lado ruim da vida não consegue enxergar coisas boas, consegue encontrar motivos para justificar os seus fracassos. O que você vai olhar daqui para frente? Espero que esse vídeo tenha ajudado você a encontrar caminhos para fazer parte dos 5 milhões de oportunidades que o Brasil vai estar oferecendo e que você esteja, pelo menos uma dessas oportunidades seja sua, que de 5 milhões não sobrar uma para você, é porque talvez você esteja olhando para a carniça e não para os dentes, ok? Eu sou Nestor de Almeida e peço para você compartilhar esse vídeo, dar um joinha nele aí, se inscreva no canal se não inscreveu, me acompanha nas redes sociais, me acompanha lá no meu site www.almeidaumvencedor.com e lá tem meus livros para ajudar você a olhar para os dentes e não para a carniça, ok? Abraço, até o nosso próximo vídeo.